Olá pessoal, meu nome é Diclei Henrique, sou professor aqui de Curitiba. Nós estamos aqui hoje para trabalhar a aula de número 23 com vocês. E antes de eu entrar no assunto de hoje, eu quero reforçar com vocês a necessidade de você ir lá e fazer atividade diária no Classroom. E se porventura você não tem acesso ao aplicativo ou à internet e se acompanha pela TV, você poderá ir retirar no colégio a atividade e posteriormente você devolve, né? A questão da presença daí, você vai fazer da seguinte maneira, mudou agora, né, o esquema, você vai fazer as atividades e depois que você fizer as atividades, já é confirmada a sua presença automaticamente, não há necessidade mais de você ir lá e clicar, certo? Então, feito isso, nós vamos entrar na aula de hoje. Antes, nós vamos aqui fazer uma pequena retomada do conteúdo da aula anterior, que nós vimos lá. O conceito de corrente elétrica, que é muito importante, né? Porque a gente vai ter que usar esse assunto o tempo todo aí, né? É bem importante você assimilar bem esse conteúdo aqui, esse conceito. Então, vamos ver aqui o conceito de corrente elétrica. É um movimento ordenado das cargas elétricas devido a uma diferença de potencial. Então, lembrando que diferença de potencial a gente abrevia como DDP, que é a mesma coisa que tensão, né? Tensão. A tensão lá é, no caso, a tomada lá da casa, né? Que você liga lá, você fecha o circuito ali, a partir dali que vem a alimentação do circuito. Lembrando que a unidade da tensão é volts e a unidade da corrente é amperes. Então, nós vamos ver aqui, pessoal, essa figura do fio aqui, né, de um condutor. Nós estamos vendo aqui que os elétrons estão em movimento ordenado, né, no fio, na verdade, ele está lá desordenado, em movimento, mas a partir do momento em que entra numa DDP, em que é conectada a tensão, os elétrons se movimentam ordenadamente. Então, aqui, ó, só uma observação em vermelho aqui. O sentido convencional da corrente é oposto ao movimento dos elétrons, né? Que nós vamos adotar nos nossos estudos em circuito elétrico, sempre o sentido convencional, né? O sentido convencional da corrente. Feito isso, então, nós vamos ver aqui, entrando assim, propriamente dito, na nossa aula de hoje, né? Que nós vamos ver aqui os circuitos elétricos. Vamos começar a estudar os circuitos elétricos. E aqui nessa figura nós temos uma foto aqui de um circuito de uma placa, né? Uma placa aqui de computador, né? Então, olhando assim essa placa, nós podemos perceber, né, que num circuito elétrico podemos ter muitos componentes eletrônicos ali, né? Nós vimos até alguns deles, né, nas aulas anteriores. E conforme a necessidade do equipamento ali, então, pode haver vários componentes eletrônicos dentro da função de cada coisa ali, né? Capacitores, resistores, transistores. Então, tudo isso, em cada parte do circuito, tem uma função específica para a alimentação da corrente elétrica no circuito. Tá? E aqui também nos circuitos, nós estudamos nos seres vivos, né? Os neurônios. Os nossos neurônios funcionam a partir de circuitos, né? de correntes elétricas ali, que, por exemplo, se você levar lá um beliscão, né, na tua pele ali, você vai sentir, através de um impulso nervoso, né? Você vai sentir aquela dor, né, do beliscão. Por que isso? Porque ali está acontecendo nas sinapses, né, dos neurônios, os neurotransmissores, essa mensagem vai para o teu cérebro e o teu cérebro retorna ali através de uma sensibilidade, a dor no caso, né? Então, vejamos aqui, ó. Essa célula aqui é um neurônio, ele é composto de axônios e dendritos. Aqui, nesses axônios, é que acontece a condução da corrente elétrica. Esses axônios é um cordão. Então,
essa mensagem é passada de neurônio para neurônio, de célula para célula. Células musculares, células nervosas, células epiteliais. Então, aqui existe essa transmissão, são as chamadas sinapses, é o local onde é transmitido a corrente elétrica de uma célula para outra. Um neurônio, às vezes, pode chegar a ter uma dimensão bem grande, né, conforme o órgão do corpo. Então veja que é interessante que até nos organismos dos seres vivos, né, acontece o movimento de correntes elétricas. Então aqui eu pus aqui, ó, sinapses do sistema nervoso dos seres vivos. E aqui nós temos a representação gráfica de um circuito elétrico, bem simples, na verdade, né? Mas nós podemos já ver alguns símbolos aqui no circuito, né? Então, por exemplo, aqui, ó, aqui nós temos uma malha, né? Uma malha com dois interruptores aqui, ó, S1 e S2. O símbolo do interruptor é S. Aqui a malha aqui o interruptor está fechado e aqui ele está aberto. Seria a chave, né? Uma chave lá, pode ser um disjuntor, uma chave de luz mesmo, né? E aqui nós temos o símbolo do capacitor. O capacitor, nós vimos lá que ele armazena corrente elétrica, tem uma função específica dentro do circuito também, né? Então, o símbolo do capacitor é a letra C. Pode ver que ele tem aqui dois risquinhos assim, né, paralelos. Aqui, em hélice, aqui nós temos o indutor, o símbolo do indutor, né, em hélice. Assim, a letra L é a letra que representa o indutor. Tá? Logo abaixo aqui nós temos o gerador. O gerador é representado pela letra E. Aqui nós temos também, seria no caso aqui, os eletrodos, positivo e negativo, o ânodo e o cátodo. No caso aqui, o menorzinho aqui, que é o negativo, o eletrodo negativo é chamado de cátodo. O eletrodo positivo, que é o maiorzinho, é chamado de ânodo, né? Então é onde nós, por exemplo, ali na tomada, ali, nós ligamos lá na tensão, na fonte, né, da energia. Então, aqui nós temos na sequência o resistor. O resistor, né, esse símbolo aqui, representado pela letra R maiúsculo. Né? E aqui do lado nós temos um circuito simples aqui, fechado, né, no caso. Essa aqui, ó, o L, podemos ver aqui que o L é o indutor. Então, aqui ele está fechado com o capacitor aqui em cima, ó. Indutor e capacitor. É um circuito simples aqui. Então, nessa definição, nós vamos ver aqui a definição de circuito elétrico, que é o conjunto dos caminhos que permitem a passagem da corrente elétrica. Ele é composto por dispositivos ligados a um gerador, né? Então, existe o circuito simples, que é o caminho único. Por exemplo, uma lanterna. Uma lanterna, existe a luz ali da lanterna, a pilha, no caso, e o interruptor. É o circuito mais simples que tem, né? Então, pessoal, é importante que essa definição de circuito elétrico é o conjunto de caminhos, né? Nós vimos lá no início ali aquela placa de computador. Dentro dessa placa de computador tem vários caminhos ali, né? Esse caminho, nesse caminho ele pode ser colocado vários componentes, né, para definir especificamente a função de cada componente eletrônico e definir o que vai ser necessário cada componente fazer para que o circuito se complete dentro de uma placa ali, dentro de qualquer circuito eletrônico, né? Então, eles vão estar sempre ligados a um gerador que é a fonte de energia. Pode ser a bateria, pode ser a pilha, pode ser a tomada, né? Pode ser
esses tipos aí de geradores. Então, aí dentro do circuito simples ainda, nós temos aqui a figura de uma pilha conectada à lâmpada. Veja que aqui a chavinha interruptora está fechada. No caso aqui, o circuito está sendo alimentado, né? O circuito está sendo alimentado. A lâmpada só acende a partir do momento em que o interruptor está acionado. Então, no caso da lâmpada, nós só relembrando aqui, né, nós vimos aqui da pilha, que é o potencial, né, ela só funciona aqui se houver a diferença de potencial elétrico. O maior potencial vai estar sempre aqui no positivo e o menor potencial sempre aqui no negativo, né? Então, na realidade, dentro desse circuito aconteceria o movimento dos elétrons indo, né, do negativo para o positivo. Mas como a gente viu lá, com sentido convencional para o estudo é sempre do positivo para o negativo, fechando o circuito, tá? E aqui nós temos a representação gráfica do mesmo circuito aqui da lâmpada. Só que aqui está invertido, né? Nós temos aqui a chave aberta e aqui a chave fechada. Aqui está o gerador, o cátodo e o ânodo, né? Aqui os eletrodos, positivo e negativo, e aqui está a lâmpada. Então veja que aqui, a partir do momento que a chave foi fechada, a corrente elétrica está se movimentando aqui, ó. Tá? Se movimentando nesse sentido. Vamos ao primeiro quiz da nossa aula. Vou dar uma lida aqui e aí dou um tempinho para vocês fazerem. Então, assinale a alternativa correta quanto ao circuito elétrico simples. A letra A diz, é o caminho que permite a passagem da corrente. O caminho da passagem da corrente é único. E a letra B, o caminho que permite a passagem da corrente tem apenas 2 componentes. Vamos dar um tempinho aí para vocês resolverem, já voltamos já. Então, pessoal, voltando aqui na resolução do quiz, nós vamos ver aqui. Vou dar uma lida de novo. Assinala a alternativa correta quanto ao circuito elétrico simples. Letra A. É o caminho que permite a passagem da corrente. O caminho que permite a passagem da corrente é o único. E letra B. O caminho que permite a passagem da corrente tem apenas 2 componentes. Então, a letra certa é a A, tá? É o único. Tá? Então, feito isso, nós vamos aqui passar para comentar aqui os circuitos mais complexos.
Nos circuitos mais complexos, no caso, são os que existem vários componentes, né? Sistemas de transmissão, de rádio e TV, geladeiras, celulares. Então, é aquilo que eu falei já, né? No caso de uma placa mais complexa, assim, de vários componentes eletrônicos, e ali exige mais componentes e também cada função deles está relacionado a uma determinada parte do circuito. Aí, no caso da representação gráfica ali, nós vamos ver que vai ficar a malha vai ficar mais completa, mais complexa, né, para a gente fazer. Vamos ver aqui. Nós temos antes o quiz aqui, depois eu entro nessa parte aí. Esse quiz diz assim: assinale a alternativa que contém a definição correta de circuito elétrico. Letra A. É o conjunto de componentes eletrônicos que funcionam sem uma fonte geradora de energia. Letra B. É o conjunto de percursos que atravessa a passagem da corrente elétrica, dispositivos ligados a um gerador. Então, nós vamos dar um tempinho, vocês resolvem, já voltamos já. Então, voltando na resolução do quiz, vamos dar uma lida aqui de novo, né? Assinale a alternativa que contém a definição correta de circuito elétrico. Então, na letra A diz é o conjunto de componentes eletrônicos que funcionam sem uma fonte geradora de energia. Na letra B é o conjunto de percursos que atravessa a passagem da corrente elétrica de dispositivos ligados a um gerador. Bom, então nós vimos, né, que é necessário estar conectado a um gerador. Esse circuito ele não vai funcionar, a letra A está errada, né? Porque diz assim, ó, é o conjunto de componentes eletrônicos que funcionam sem uma fonte geradora. O circuito, a malha ali, não vai funcionar sem uma tensão. Tá? Então, só voltando aqui, pessoal, que eu ia comentar a respeito da malha, né? Nos circuitos mais complexos, ali na representação, na gráfica dele, a gente vai ver depois que é bem mais numeroso o número de componentes ali para a gente estudar o circuito. Só isso que eu ia comentar. Então, feito isso, nós vamos passar aqui para o primeiro exercício da nossa aula de hoje. Esse exercício ele caiu lá na Universidade Federal de Uberlândia. Vamos ver aqui, ó. Comumente se ouve falar dos perigos da alta voltagem em dispositivos elétricos. Todavia, uma alta voltagem não pode significar uma grande quantidade de energia se, letra A, se o potencial elétrico envolvido for constante, letra B,
a quantidade de carga envolvida for baixa, letra C, o campo elétrico envolvido for uniforme, e a letra D, a força elétrica envolvida for baixa. Vamos dar um tempinho aí, já voltamos.
Então, pessoal, voltando na resolução do nosso exercício, vamos ler de novo aqui. Caiu lá na Universidade Federal de Uberlândia, comumente se ouve falar dos perigos da alta voltagem em dispositivos elétricos. Todavia, uma alta voltagem pode não significar uma grande quantidade de energia se... Vamos ver aqui, pessoal, aqui na letra A diz assim, se o potencial elétrico envolvido for constante. Essa está errada, porque se o potencial elétrico ele não quer dizer nada se ele não for acionado, se ele não for conectado no circuito, né? Então, vamos comentar aqui da letra C. O campo elétrico envolvido for uniforme. Também está errada, né? Porque o campo elétrico, sem estar conectado à corrente elétrica, também não quer dizer nada. A força elétrica envolvida for baixa também não está correta, a força tem que estar conectada ao circuito. Então, a letra certa é B, a quantidade de carga envolvida for baixa. Essa que é a resposta correta, certo? Vamos passar aqui para o exercício número 2, esse caiu no Enem, 2009. Diz assim, em manuais de instruções de aparelhos elétricos de alta potência, uma das principais recomendações é a seguinte: não utilize em hipótese alguma pinos T, benjamins ou similares para a ligação de outros aparelhos na mesma tomada. Isso pode ocasionar um aquecimento prejudicial e até a queima das instalações. Esse aquecimento prejudicial na fiação da rede, junto à tomada, deve-se ao aumento excessivo da letra A, corrente elétrica, letra B, tensão elétrica, letra C, resistência elétrica, letra D, tensão da tensão e da corrente, letra E, corrente e resistência. Dá um tempinho e já voltamos aí.
Voltando então, pessoal, na resolução do exercício, lembrando que ele é do Enem de 2009. Vamos ler novamente. Em manuais de instruções de aparelhos elétricos de alta potência, uma das principais recomendações é a seguinte: não utilize, em hipótese alguma, pinos T, ou benjamins, ou similares para a ligação de outros aparelhos da mesma tomada de força. Isso pode ocasionar um aquecimento prejudicial e até queima das instalações. Esse aquecimento prejudicial na fiação da rede junto à tomada deve-se ao aumento excessivo da letra A, corrente elétrica. Até vou comentar que essa é a correta, né? O aumento da corrente elétrica. A tensão elétrica não está correta, porque a tensão, na verdade, ela é constante nos circuitos paralelos residenciais, né? Então, ela não está certa, essa daqui. A resistência elétrica também não depende da resistência. A tensão e da corrente, aqui está misturando as duas, né? A letra B e a letra A, então é só a corrente. A corrente e a resistência está misturando a letra C aqui com a corrente. Então, no caso, é só a corrente elétrica mesmo, né? Que ela sendo alta nos equipamentos, e é muito comum a gente ver o uso dos benjamins, né? dos T's ali, em equipamentos principalmente de alta potência. Quanto maior a potência do aparelho, mais corrente elétrica vai entrar no aparelho, vai exigir o aparelho e vai sobrecarregar ali o circuito. Então, feito isso, nós vamos aqui para o próximo quiz da nossa aula. E diz assim, assinale a alternativa quanto ao impulso nervoso que ocorre na sinapse. Letra A, corresponde a uma corrente elétrica que se propaga nos neurônios e dos seres vivos. E letra B, é a região de contato entre o neurônio e um axônio. Vamos dar um tempinho aí, já voltamos aí para vocês resolverem.
Voltando então na na resolução do quiz, nós temos aqui, ó, vou ler de novo, assinale a alternativa quanto ao impulso nervoso que ocorre na sinapse. Letra A, corresponde a uma corrente elétrica que se propaga nos neurônios dos seres vivos. E letra B, é a região de contato entre um neurônio e um axônio. Então a resposta certa é a letra A, que corresponde à corrente elétrica que se propaga nos neurônios dos seres vivos. Nós vimos lá, né, que ela se propaga realmente, a região aqui que se conduz o impulso nervoso, ela é a corrente elétrica do neurônio ali, não corresponde à região de contato entre o neurônio e o axônio. O axônio é o condutor, né, mas não é a região de contato. Tá? Então a letra certa é a A. Feito isso, então, pessoal, nós encerramos a nossa aula de hoje. Vamos fazer uma pequena retomada aqui dos assuntos abordados na nossa aula de hoje. Nós vimos aqui os componentes básicos de um circuito e o que é o conceito do circuito elétrico. E também vimos a distinção entre o circuito simples e os complexos. Então, lembrando só, pessoal, que vocês precisam ir lá fazer atividade, muito importante vocês participarem da atividade, fazer a atividade e aqui, o pessoal lá que não está acompanhando pela televisão, ir lá no colégio e retirar o material. Até a próxima, tchau, tchau.